A velha não passa de hoje. Já encomendei o caixão mais barato para sobrar mais dinheiro. Ouvi essas palavras da minha própria filha enquanto eu ardia em febre. Cada sílaba perfurou meu coração como uma lâmina gelada. Meu nome é Vera Furtado. Tenho 68 anos. E esta é a história de como um único papel na mão do meu advogado fez a ganância dela se transformar em desespero absoluto. Estava deitada na minha cama, tremendo de febre, quando escutei a voz da Fabiana ecoando pelo corredor. Meu corpo inteiro queimava. A cabeça latejava como se alguém martelasse por dentro do meu crânio. Puxei o cobertor até o queixo, tentando parar de tremer. Mas não era só o frio da febre. Era algo pior. Algo que meu corpo pressentiu antes mesmo do meu cérebro entender. A velha não passa de hoje, Daniel. Gelei. Completamente. A febre até pareceu sumir por um segundo. Fiquei ali, paralisada, com os olhos arregalados fixos no teto branco do quarto. Aquela não podia ser a voz da minha filha. Não com aquele tom. Não com aquela frieza assassina. Já falei com o Zé da funerária, amor. Encomendei o caixão mais simples, aquele de compensado mesmo. Quanto menos gastarmos com o enterro, mais sobra pra gente. Senti meu coração parar. Literalmente parar. Como se alguém tivesse desligado o interruptor dentro do meu peito. O quarto começou a girar. As paredes se curvaram. Tive que morder o lábio com força para não gritar. E o gosto metálico de sangue encheu minha boca. Minha própria filha. A menina que carreguei no colo por 9 meses na barriga e 18 anos no coração. A criança que criei sozinha depois que o pai morreu de infarto fulminante, me deixando viúva aos 56 anos. Essa mesma menina estava do outro lado da parede, escolhendo o meu caixão. O mais barato, para economizar na minha morte. Fiquei completamente imóvel debaixo do cobertor de lã que minha mãe tinha bordado há 40 anos. Segurei a respiração até os pulmões arderem. Não podia fazer barulho. Não podia deixar ela saber que eu estava ouvindo. Cada músculo do meu corpo ficou tenso, rígido como pedra. Amor, com os imóveis dela a gente resolve tudo, continuou a Fabiana. E a voz dela estava diferente. Nunca tinha ouvido aquele tom calculista, aquela frieza que cortava como lâmina de barbear. Vende os 3 de uma vez, paga suas dívidas e ainda sobram uns 2 milhões limpos. A escritura já tá no nome dela, mas eu sou filha única. Herdo tudo automaticamente. Do outro lado da linha, escutei a voz do Daniel. Aquele riso. Aquele maldito riso cínico que eu sempre fingi não perceber nas reuniões de família. Sua mãe foi esperta a vida inteira, Fabi. Mas agora tá senil, nem percebe nada. Ontem ela tomou o remédio errado e nem notou. Perfeito. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi meu coração. Foi pior. Foi a imagem que eu tinha da minha filha. Foi a ilusão de que amor de mãe sempre volta. Foi a fantasia de que família é sagrada. Tudo desmoronou como um prédio implodido e no lugar ficou só entulho e destroço. As lágrimas começaram a escorrer quentes pelo meu rosto, molhando o travesseiro de cetim que a Fabiana tinha me dado no último dia das mães. Para a melhor mãe do mundo, dizia o cartão. Mentira. Tudo mentira. Ela não me via como mãe. Me via como cofre. Como obstáculo entre ela e 4 milhões de reais. Mordi o lábio com mais força. O gosto de sangue ficou mais forte. Precisava daquela dor física para não gritar. Para não levantar daquela cama e ir até a sala arrancar satisfação. Porque se eu fizesse isso, se eu mostrasse que sabia, perderia a única vantagem que tinha. O elemento surpresa. Respirei fundo pelo nariz, devagar, controlando cada músculo. Meu corpo tremia, mas não era mais a febre. Era a raiva pura fervendo nas veias. Comecei a juntar as peças do quebra-cabeça na minha cabeça. As últimas 3 semanas fizeram sentido de repente. Todo o sentido do mundo. A Fabiana insistindo para eu trocar de médico. Mãe, o doutor Sérgio é muito antigo. Você precisa de alguém mais atualizado. Os remédios novos que apareceram na minha mesinha de cabeceira. Cápsulas azuis e brancas que me deixavam zonza, confusa, com a mente embaralhada como baralho mal embaralhado.
As visitas constantes do Daniel, sempre com aquele sorriso falso, querendo saber sobre documentos, senhas de banco, localização de escrituras. A pressão dela para eu assinar uma procuração. É só para facilitar, mãe, caso você precise de algo e não possa sair de casa. Não estavam cuidando de mim. Estavam me preparando para morrer. A conversa continuou do outro lado. O Zé disse que pode fazer o enterro na quinta-feira. Cerimônia rápida, sem velório, a gente economiza no aluguel da capela. Daniel riu de novo. Sua mãe sempre foi econômica. Ia gostar de saber que até na morte está economizando. Senti uma náusea subir pela garganta. Virei de lado e respirei fundo, engolindo seco para não vomitar. O quarto estava escuro, apenas a luz do corredor entrando pela fresta da porta. Conseguia ver as sombras dos meus móveis. A cômoda de mogno que comprei com meu primeiro salário como funcionária pública. O guarda-roupa antigo que pertenceu à minha avó. O porta-retratos na mesinha de cabeceira com a foto da Fabiana aos 5 anos, abraçada em mim, sorrindo com aqueles dentinhos de leite. Quem era aquela criança da foto? Onde ela tinha ido? Em que momento minha filha morreu e foi substituída por essa estranha de voz fria planejando meu funeral? Preciso desligar, amor. Vou levar o jantar para ela. Mais um remédio e amanhã nem acorda mais. A voz da Fabiana estava próxima agora. Ela estava vindo. Fechei os olhos rapidamente. Forcei a respiração a ficar lenta e profunda. Fingi estar dormindo. Escutei a porta do quarto ranger devagar. O cheiro do perfume dela invadiu o ambiente. Um perfume caro, importado, que eu tinha pagado no último aniversário dela. Chanel número 5. R$ 180 o frasco. Está dormindo, ela sussurrou para alguém. Provavelmente o Daniel estava no corredor com ela. O remédio funcionou rápido hoje. Senti o colchão afundar quando ela sentou na beirada da cama. A mão dela, fria como gelo, tocou minha testa. Precisei de toda a minha força de vontade para não afastar a cabeça com nojo. Ainda está com febre. Perfeito. Vou anotar isso para o atestado de óbito. Morte natural por complicações de pneumonia. Ela levantou e saiu do quarto, fechando a porta devagar. Esperei o som dos passos dela sumir pela escada. Esperei mais 5 minutos. Mais 10. Quando tive certeza absoluta de que estava sozinha, abri os olhos. Fiquei olhando para o teto por um tempo que não sei medir. Podia ter sido 5 minutos ou 5 horas. Minha mente estava acelerada, processando tudo. A traição, a frieza, o plano meticuloso. Eles tinham pensado em cada detalhe, cada maldito detalhe. Mas sabe o que aconteceu naquela cama gelada, com febre e traição queimando nas veias como ácido? Eu decidi que não ia morrer. Não daquele jeito. Não daria a eles essa satisfação maldita. Não seria mais uma notinha de rodapé na história de ganância deles. Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto, planejando. A febre até baixou com a raiva fervendo dentro de mim como caldeira prestes a explodir. Pela primeira vez em semanas, minha mente ficou completamente clara, cristalina, afiada como navalha. Pensei em cada passo, em cada movimento. Não podia errar. Não tinha direito ao erro. Se errasse, se eles percebessem que eu sabia, acelerariam o plano. E aí sim, eu estaria morta de verdade. Levantei da cama às 5 da manhã, quando escutei o despertador da Fabiana tocar no quarto de hóspedes, onde ela estava dormindo. Me arrastei até o banheiro, olhei meu reflexo no espelho. Uma mulher de 68 anos me encarou de volta. Cabelos grisalhos despenteados, olheiras profundas, pele pálida. Mas os olhos estavam diferentes. Tinham fogo, tinham propósito. Tomei banho demorado, deixando a água quente lavar a ingenuidade que carregava há 42 anos. A ilusão de que criar uma filha com amor garantia amor de volta. A fantasia de que sangue do meu sangue significava lealdade. Ensaboei cada centímetro da pele, como se pudesse lavar a decepção junto com a sujeira. Quando saí do box, me enxuguei com calma. Passei creme hidratante. Escovei os cabelos até brilharem. Me vesti com minha camisola de flanela mais bonita. Precisava parecer a mãe doente e frágil. Precisava que eles continuassem subestimando a velha senil que achavam que eu era. Voltei para a cama e esperei. 15 minutos depois, a porta se abriu de novo.
Era a Fabiana, com aquela bandeja de café da manhã e aquele sorriso falso que agora eu via claramente como a máscara que sempre foi. Bom dia, mãe! Como passou a noite? Trouxe seu remedinho? Olhei nos olhos dela. Realmente olhei. Procurei algum sinal de remorso, de culpa, de humanidade. Não achei nada. Só vi uma estranha usando o rosto da minha filha. Uma impostora ocupando o corpo da criança que amamentei. Fabiana, minha voz saiu fraca, trêmula, perfeita. Preciso que você reúna a família hoje à tarde. Tenho um anúncio importante a fazer. Vi o brilho nos olhos dela. Aquele brilho que eu já tinha visto antes quando ela ganhava alguma coisa. Quando comprei o apartamento para ela no casamento. Quando dei o carro no aniversário de 40 anos. Era o brilho da ganância satisfeita. Claro, mãe, claro. Vou ligar para o Daniel agora mesmo. Está se sentindo pior? Quer que eu chame um médico? Sorri fraco. Precisava ser convincente. Estou apenas... pronta. A palavra ficou pendurada no ar como guilhotina esperando cair. Vi o sorriso dela ficar mais largo. Ela entendeu o que quis dizer. Ou melhor, entendeu o que ela queria entender. Que eu estava pronta para morrer, para passar a tocha, para entregar a herança. Descansa, mãe. Vou providenciar tudo. Hoje às 3 da tarde, pode ser? Concordei com a cabeça. Ela saiu do quarto quase pulando de felicidade. Escutei ela correndo escada abaixo, ouvindo a voz animada falando ao telefone. Daniel! Daniel! Ela quer fazer o anúncio hoje! Tá pronta! Esperei ela sair de casa. Esperei o carro dela sair da garagem. Quando o silêncio voltou, peguei meu celular debaixo do travesseiro. Um iPhone que a Fabiana achava que eu mal sabia usar, que ela achava que eu só ligava e desligava. Mas eu tinha aprendido sozinha. Tinha tutoriais no YouTube. Tinha gravado conversas, tinha tirado fotos, tinha guardado tudo. Disquei o número que sabia de cor. 3 toques e ele atendeu. Dona Vera? São 6 da manhã. Doutor Mário, preciso que venha aqui hoje às 3 da tarde. Traga todos os documentos que deixei sob sua guarda. É hora. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado. Doutor Mário Henrique Sampaio era meu advogado há 25 anos. Conhecia minha filha desde que ela tinha 17. Conhecia o casamento dela, conhecia o Daniel e sempre, sempre desconfiou dele. Estarei aí, Dona Vera, com tudo. Desliguei. Fiquei segurando o celular com as 2 mãos, sentindo o peso dele. O peso da decisão que tinha tomado. Não ia voltar atrás. Não podia. Algumas pontes precisam ser queimadas para salvar o território. Levantei da cama, dessa vez sem fingimento. Estava firme. Forte. Caminhei até a janela e abri as cortinas grossas de veludo vermelho. A luz do sol invadiu o quarto, iluminando cada canto. Lá fora, via meu jardim, as roseiras que plantei há 15 anos. O limoeiro que meu falecido marido, Arnaldo, plantou antes de morrer. O banco de madeira onde costumávamos sentar nas tardes de domingo. Arnaldo, meu amor, meu companheiro de 36 anos. Se estivesse vivo, o que diria? Ficaria desapontado com a Fabiana? Ficaria com raiva? Ou ficaria orgulhoso de mim por ter a coragem de fazer o que precisava ser feito? Me dá força, amor. Sussurrei para o jardim, para o céu, para onde quer que ele estivesse. Me dá força, porque hoje vou fazer algo que vai mudar tudo. Passei o resto da manhã me preparando. Não como quem se prepara para morrer, como quem se prepara para renascer. Escolhi minha roupa com cuidado. O conjunto social cinza escuro que usava nas reuniões importantes quando trabalhava na prefeitura. A blusa de seda branca. O colar de pérolas que Arnaldo me deu no nosso 20º aniversário de casamento. O relógio de pulso que comprei com meu 13º salário. Me maquiei. Não muito. O suficiente para parecer viva. Para parecer que ainda tinha dignidade. Base para esconder a palidez. Blush para dar cor nas bochechas. Batom vermelho. Aquele vermelho forte que sempre usei nos dias de decisões difíceis. Escovei o cabelo até brilhar. Prendi em um coque elegante. Calcei o sapato de salto baixo, preto, confortável, mas formal. Me olhei no espelho de corpo inteiro que ficava atrás da porta do closet. A mulher que me encarou de volta não era a mãe abandonada. Não era a velha senil. Era Vera Furtado. 68 anos.
aposentada como funcionária pública depois de 40 anos de serviço, proprietária de 3 imóveis comerciais no centro de Petrópolis, viúva que construiu patrimônio sozinha, mulher que ninguém, absolutamente ninguém, devia subestimar. Eram 2h45 da tarde quando escutei o carro da Fabiana entrando na garagem. Estava sentada na poltrona de couro da sala, aquela que tinha sido do Arnaldo, as mãos cruzadas no colo, as costas retas, o rosto sereno. A porta se abriu. Ouvi vozes, a Fabiana e o Daniel. Escutei ela falando com alguém ao telefone. Sim, tia Márcia, não precisa vir não. É só um anúncio rápido da mamãe. Coisas de saúde. Converso com você depois. Eles entraram na sala. Vi o choque no rosto dela quando me viu sentada, vestida, maquiada, completamente lúcida. Mãe, você está bem? Pensei que estava de cama. Sorri. Não respondi. Apenas olhei para o relógio de parede. 2h58. Doutor. Mário era pontual como um relógio suíço. Ia chegar exatamente às 3. Daniel estava atrás da Fabiana, com aquele terno mal ajustado, aquela gravata torta, aquele ar de superioridade falsa. Dona Vera, que surpresa! Está linda hoje! Não olhei para ele. Não merecia meu olhar. Apenas mantive os olhos fixos no relógio. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo uma eternidade. 3 horas. A campainha tocou. Eu atendo. Fabiana correu até a porta, ansiosa, nervosa. Voltou com o Dr. Mário Henrique Sampaio. Um homem de 72 anos, cabelos completamente brancos, óculos de grau, terno preto impecável, pasta de couro na mão. Doutor Mário, que bom que veio. Minha mãe está muito mal. Acho que quer acertar as coisas antes de... Ele passou direto por ela sem responder. Caminhou até mim, curvou levemente a cabeça em respeito, sentou na poltrona ao meu lado. Colocou a pasta de couro no colo. Fabiana e Daniel se sentaram no sofá em frente. Vi a ansiedade nos olhos dela, a ganância nos olhos dele. As pernas cruzadas com confiança. Achavam que iam presenciar a leitura de testamento, a divisão da herança, o momento que tanto esperaram. Senta direito, Fabiana. Você também, Daniel. Minha voz saiu firme, sem tremor algum. O doutor trouxe alguns documentos que preciso que vocês vejam. Vi a surpresa no rosto dela. Esse não era o tom da mãe doente. Esse não era o script que ela esperava. Mãe, você está bem? Pensei que estava passando mal. Você me assustou. Ignorei completamente. Olhei para Dr. Mário. Ele entendeu o sinal. Abriu a pasta de couro devagar, com aquela calma profissional de quem já viu tudo nessa vida. Tirou o primeiro documento. Um envelope lacrado com selo de laboratório. Colocou na mesa de centro entre nós. O silêncio na sala era tão denso que dava para escutar a respiração de cada um. Dona Vera me procurou há 3 semanas, começou o Dr. Mário, com aquela voz grave e pausada, preocupada com algumas irregularidades que vinha notando. A cor começou a sumir do rosto da Fabiana. Daniel descruzou as pernas. Que irregularidades, mãe? A voz dela tremeu. Apenas um pouco, mas tremeu. Peguei o envelope. Abri com calma, tirei as folhas de dentro, 4 páginas grampeadas. Cabeçalho do Laboratório Análises Clínicas São José. Data de 3 semanas atrás. Relatório toxicológico das amostras de remédios que venho tomando. Li em voz alta, cada palavra pesando como chumbo. Segundo análise laboratorial, as cápsulas continham dosagens 5 vezes superiores ao prescrito pelo médico responsável, misturadas com substâncias sedativas não autorizadas, clonazepam, bromazepam e traços de zolpidem. Olhei para a Fabiana, direto nos olhos. Envenenamento gradual, Fabiana. Isso mesmo. Você estava me envenenando. O silêncio que caiu na sala foi o silêncio de um cemitério. Mas não era eu que estava sendo enterrada. E isso era só o começo. O silêncio durou exatos 5 segundos. Eu contei mentalmente cada um deles, observando o pânico se instalando nos olhos da minha filha como neblina densa. Daniel foi o primeiro a reagir. Levantou de um pulo do sofá, a voz saindo estridente e desesperada. Isso é absurdo. Isso é uma acusação gravíssima. Quem faria uma acusação dessas sem provas concretas? Mantive o rosto sereno.
Dr. Mário colocou outro documento na mesa. Um depoimento juramentado, reconhecido em cartório, com foto anexada. A senhora Lucia Ferreira Santos, diarista que trabalha nesta residência há 15 anos, a voz do Dr. Mário era cirúrgica, precisa. Prestou depoimento formal em cartório no dia 23 de dezembro. Ela testemunhou, em 3 ocasiões distintas, a senhora Fabiana Furtado Tavares trocando os remédios da genitora por cápsulas manipuladas. Fabiana tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Ficou ali, branca como papel, tremendo. A Lucia, a empregada, mãe, ela está mentindo. Ela sempre teve inveja de mim, desde criança. Lucia fotografou os frascos, continuei, pegando outro envelope. Tirei de dentro 5 fotografias impressas em papel fotográfico. Coloquei uma por uma na mesa, como cartas de baralho. Aqui, o frasco original do meu remédio para pressão. Aqui, o frasco que você colocou no lugar. Percebe a diferença no lote de fabricação? Aqui, você no banheiro, transferindo as cápsulas. O reflexo no espelho pegou seu rosto perfeitamente. Fabiana olhou para as fotos e emitiu um som que nunca vou esquecer. Um gemido animal, gutural, de algo que está sendo encurralado sem saída. Tem mais. Dr. Mário abriu um pequeno gravador digital. 3 áudios gravados pela senhora Lúcia. Conversas entre a senhora e o senhor Tavares discutindo o andamento do que vocês chamavam de plano. Gostaria de ouvir? Não! Fabiana gritou. Cobriu o rosto com as mãos. Os ombros começaram a tremer. Mas não era choro de arrependimento. Era pânico puro de ser descoberta. Daniel tentou outra estratégia. Ficou de pé, veio até mim, ajoelhou ao meu lado. O cheiro do perfume barato dele me causou náusea. Dona Vera, a senhora não entende. Fizemos tudo por amor. A Fabi estava desesperada vendo a senhora sofrer com tanto remédio. A intenção era apenas... Cala a boca. Minhas palavras cortaram o ar como chicote. Não me insulta com mentiras baratas. Eu escutei vocês. Na noite passada. Escutei cada palavra. A máscara dele caiu. Literalmente caiu. O rosto se contorceu numa expressão que misturava raiva e medo. Levantou, afastou alguns passos. Você estava acordada? Estava. Fingindo estar desacordada pelos venenos que minha própria filha colocava na minha comida. Ouvi você rindo. Ouvi ela escolhendo meu caixão. O mais barato, compensado, para sobrar mais dinheiro. Fabiana tirou as mãos do rosto. As maquiagens tinham borrado, manchando as bochechas. Mãe, eu posso explicar. Eu estava sob pressão. O Daniel tem problemas financeiros e eu... Tem mesmo. Peguei outro documento. Uma investigação financeira completa. 12 páginas. Daniel Tavares Ribeiro, 45 anos, empresário falido, 7.400.000 reais em dívidas acumuladas. Processos de 3 bancos, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Mandado de despejo do escritório na Rua do Imperador. 2 cheques sem fundos, 3 notas promissórias protestadas. Seu nome está mais sujo que esgoto de bueiro, Daniel. Vi o homem murchar, encolher. A arrogância virou cinza. E o melhor de tudo, coloquei outro papel na mesa. Tentativa de falsificação de procuração em meu nome há 2 semanas. Você tentou falsificar minha assinatura para ter acesso às minhas contas. A assinatura nem parecia com a minha, Daniel. Muito amador, muito mal feito. O gerente do banco me ligou imediatamente para confirmar. Daniel voltou para o sofá como um saco de batatas. Pesado, derrotado. Vocês 2 queriam meu dinheiro, continuei, e cada palavra saía mais fria que a anterior. Estavam dispostos a me matar para conseguir. Envenenamento lento, negligência médica, isolamento social, tudo planejado com antecedência. Fabiana finalmente explodiu em lágrimas reais. Mãe, eu sou sua filha. Você não pode fazer isso comigo. Você me criou. Me deu tudo. Dei. Minha voz não vacilou. Dei. Cada coisa que você pediu. O apartamento de 250.000 reais no seu casamento. O carro 0 quilômetro nos seus 40 anos. A festa de formatura que custou 30.000. As viagens para a Europa. As roupas de marca. Dei tudo. E em troca, você me deu veneno. Dr. Mário colocou o documento final. O mais importante.
O testamento novo, registrado há 2 semanas em cartório. Conforme conversamos em reunião privada, Dona Vera, o Novo Testamento foi registrado no dia 27 de dezembro, Cartório Bueno de Petrópolis, livro 312, página 74. Todos os bens, imóveis e investimentos serão doados para 3 instituições de caridade previamente selecionadas e para a senhora Lucia Ferreira Santos, que demonstrou mais lealdade, cuidado e amor genuíno que a própria família biológica. Pausa. Respiração. A senhora Fabiana Furtado Tavares está formalmente deserdada. Não receberá um único centavo, nem agora, nem nunca, nem quando eu morrer de fato. Fabiana caiu de joelhos no chão. Tentou se arrastar até mim. Segurou a barra da minha calça com desespero. Mãe, mãe, por favor, eu sou sua filha. Seu sangue, você não pode me abandonar assim. Olhei para ela. Olhei de verdade. Procurei algum traço da criança que amei. Não encontrei. Havia apenas uma mulher de 42 anos que escolheu ganância ao invés de caráter. Filha minha morreu na noite que planejou comprar meu caixão mais barato. A mulher que está agarrada na minha perna é só uma oportunista que compartilha 50% do meu DNA. E isso não significa mais nada. Daniel tentou me ameaçar uma última vez. Levantou, apontou o dedo para mim. Vou contestar tudo na justiça. Vou provar que você está senil, incapaz. Vou anular esse testamento ridículo. Doutor. Mário nem se alterou. Manteve aquela calma profissional que sempre admirei. Senhor Tavares, sugiro fortemente que procure um advogado criminalista. E um bom. As evidências de tentativa de homicídio qualificado e falsificação de documento particular já foram formalmente encaminhadas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na última sexta-feira. A promotora doutora Helena Campos já abriu inquérito. A Polícia Civil deve procurá-los para prestar depoimento nos próximos 3 a 5 dias úteis. A cor sumiu completamente do rosto dele. Até os lábios ficaram brancos. Fabiana desmaiou. Ali mesmo, no chão da sala, sobre o tapete persa que eu tinha comprado numa viagem para a Turquia. O corpo caiu como boneca de pano. Não me mexi. Não me abaixei para socorrê-la. Apenas observei Dr. Mário pegar o celular e ligar para a ambulância com aquela voz calma. Sim, uma mulher de 42 anos desmaiou. Pressão, possivelmente. Enviem uma equipe para a Rua Coronel Veiga, número 420, Petrópolis. Daniel ficou ali, parado, olhando para sua esposa desacordada no chão como se não soubesse o que fazer. Pode sair da minha casa, falei. Agora. Ela está desmaiada. Não vou. Saia da minha casa. Minha voz ecoou pelas paredes, uma voz que não usava há anos. A voz da mulher que criou uma filha sozinha, que trabalhou 40 anos, que enfrentou machismo no trabalho, que enterrou um marido, que construiu patrimônio tijolo por tijolo. Daniel saiu correndo, literalmente correndo. Ouvi o carro dele arrancando na rua com barulho de pneu queimando no asfalto. A ambulância chegou 12 minutos depois. 2 paramédicos entraram com maca. Verificaram os sinais vitais da Fabiana. Pressão baixa, desidratação, crise de pânico. Colocaram máscara de oxigênio. Levantaram o corpo desacordado na maca. A senhora vem junto? Perguntou o paramédico mais velho, um homem de uns 50 anos com o olhar cansado. Não. Ele olhou surpreso. Mas é sua filha, não é? Era, corrigi. Era minha filha. Eles levaram ela. Ouvi a sirene da ambulância se afastando, o som diminuindo até desaparecer completamente. Fiquei sozinha na sala com o Dr. Mário. Ele juntou todos os documentos de volta na pasta de couro, devagar, organizado. Dona Vera, a senhora fez a coisa certa. Sei que não foi fácil. Não respondi, porque não estava fácil. Não estava nada fácil. Meu corpo inteiro tremia agora. A adrenalina estava passando. A realidade estava caindo. Vou deixá-la descansar. Qualquer coisa, me liga. A qualquer hora. Ele saiu. A porta fechou. E eu fiquei ali, sozinha. Naquela casa grande e vazia. Foi quando desabei. Chorei. Chorei como não chorava desde o funeral do Arnaldo. Soluços profundos que vinham de um lugar que nem sabia que existia. Caí no sofá, abracei uma almofada e deixei tudo sair. A dor, a decepção,
a sensação de ter falhado como mãe, a culpa de me perguntar onde errei. Fiquei ali por horas. A casa escureceu, a noite chegou, e eu continuava no sofá, abraçada naquela almofada, sentindo o peso de ter cortado minha própria filha da minha vida. Dormi ali mesmo. Quando acordei, o sol estava entrando pela janela. Meu corpo estava dolorido, o rosto inchado de tanto chorar, a garganta ardendo. Levantei com dificuldade. Cambaleei até a cozinha. Fiz café. O cheiro forte encheu a casa. Sentei na mesa onde tantas vezes tomamos café da manhã juntas. Eu e a Fabiana. Mãe e filha. Conversando sobre tudo e nada. Aquela mesa estava vazia agora. Só eu. Só uma xícara. Só silêncio. Passei os dias seguintes em modo automático. Acordava, tomava banho, me vestia, comia alguma coisa, sentava na varanda, olhava o jardim, voltava para dentro, deitava, dormia, repetia tudo no dia seguinte. Lucia apareceu no terceiro dia. Chegou de manhã cedo com suas chaves, como sempre fazia. Me encontrou na varanda, ainda de roupão, olhando para o nada. Dona Vera. Ela sentou ao meu lado, pegou minha mão, não disse nada mais. Apenas ficou ali, segurando minha mão. E foi naquele momento, com aquela mulher simples de 60 anos, segurando minha mão em silêncio, que senti algo que não sentia há semanas. Acolhimento, afeto verdadeiro, sem interesse, sem ganância, apenas humanidade. Obrigada, sussurrei. Obrigada por ter me alertado. A senhora é como uma mãe para mim, Dona Vera. Não ia deixar aqueles dois fazerem mal à senhora. Família. A palavra ecoou na minha cabeça. Família não é quem compartilha sangue. É quem compartilha cuidado. Lúcia ficou comigo. Fez comida. Me obrigou a comer. Fez chá. Sentou comigo na varanda. Conversou sobre coisas simples. O tempo. As plantas do jardim. A novela que estava passando. Aos poucos, fui voltando. Voltando para mim mesma. A dor não sumiu, mas ficou suportável. Deixou de ser uma facada para virar uma pontada. Ainda doía, mas não mais me paralisava. Uma semana depois do confronto, comecei a sair de casa. Caminhadas curtas, até a padaria, até a praça. Sentava no banco, observava as pessoas, as crianças brincando, os casais de mãos dadas, os idosos jogando dominó. A vida continuava. O mundo girava, e eu ainda estava aqui. Voltei para a ginástica, um grupo para a terceira idade que eu tinha abandonado há meses. As mulheres me receberam com abraços. Vera, sumida! Estava com saudades. Fiz os exercícios, alongamentos, pilates. Senti os músculos que estavam atrofiados reclamarem. Mas era uma dor boa, uma dor de quem está vivo. Comecei a pintar de novo. Aquarela. Algo que aprendi há 20 anos e abandonei por falta de tempo. Comprei tintas novas, pincéis, telas. Sentei na varanda e pintei o jardim. As roseiras, o limoeiro, o banco onde Arnaldo sentava. Não saiu perfeito, saiu honesto. E isso era mais importante. Lucia se mudou para o quarto de hóspedes. Não como empregada, como companheira, como família escolhida. Jantávamos juntas, assistíamos filmes, conversávamos até tarde. Ela me contou sobre a vida dela. 3 filhos, 7 netos, um marido que morreu há 8 anos, a luta para criar os filhos sozinha, os sacrifícios, as vitórias. Percebi que tínhamos muito em comum. 2 viúvas, 2 guerreiras, 2 sobreviventes. Um mês depois do confronto, estava na cozinha fazendo bolo quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Mãe. A voz da Fabiana, rouca, cansada, destruída. Fiquei em silêncio. Minha mão apertou o telefone com força. Mãe, por favor, precisamos conversar. O Daniel me deixou. Estou sozinha, sem dinheiro. O apartamento... Você se lembra que estava no nome dele também? Ele vendeu. Estou morando num kitnet alugado. Não tenho ninguém. Continuei calada. Mãe, eu sei que errei. Sei que fiz coisas terríveis. Mas eu sou sua filha, seu sangue. Você não pode me abandonar assim. Por favor, me dá mais uma chance. Prometo que vou mudar. Engoli seco. As palavras que queria dizer ficaram presas na garganta. Parte de mim queria gritar.
Outra parte queria desligar. E uma parte minúscula, aquela parte maternal que nunca morre completamente, queria dizer: vem para casa. Mas não disse nada disso. Fabiana, o número desse telefone vai ser bloqueado depois dessa ligação. Não tente mais contato, não apareça na minha casa, não mande recados. Acabou. Nós acabamos. Mãe, não! Espera! Desliguei. Bloqueei o número. Segurei o telefone com as duas mãos, tremendo. Lúcia entrou na cozinha, viu meu rosto, entendeu. Veio até mim e me abraçou. Forte. Daquele jeito que mãe abraça filho, ou que filha abraça mãe. E ali, naquele abraço apertado, naquela cozinha cheirando a bolo de laranja no forno, tomei uma decisão final. Algumas pontes não merecem ser reconstruídas. Algumas pessoas não merecem segunda chance. E tudo bem deixar ir. Tudo bem escolher paz ao invés de perdão forçado. Porque perdão não é sobre esquecer, é sobre liberar. E eu estava me liberando. Do peso de ser mãe de quem não queria ser filha. Do fardo de amar quem não sabia amar de volta. Estava me liberando para viver. Finalmente. Mas a história ainda não tinha terminado. Porque 3 dias depois, no meio da tarde, quando eu e Lucia tomávamos chá na varanda, meu telefone tocou de novo. Era Dr. Mário. Dona Vera, preciso informá-la de algo urgente. A polícia acabou de me ligar. Encontraram evidências de que o plano do Daniel e da Fabiana era mais profundo do que imaginávamos. Meu sangue gelou. O que encontraram? Um contrato de seguro de vida. 3 milhões de reais. No seu nome. Assinado há 6 meses. O beneficiário é a Fabiana. E segundo perícia grafotécnica, a assinatura não é sua. É falsificada. Fechei os olhos. A sala girou. Eles não estavam apenas me matando para receber herança. Estavam me matando para receber seguro também. 7 milhões de reais no total. E a raiva que eu achava que tinha controlado, voltou. Mais forte, mais intensa. Porque agora não era só traição. Era crime. Era premeditação. Era conspiração. E eu não ia deixar barato. Seguro de vida fraudado. Repeti as palavras em voz alta, como se ouvir minha própria voz pudesse fazer aquilo fazer sentido. 3 milhões de reais, com minha assinatura falsificada. Exatamente, confirmou o Dr. Mário do outro lado da linha. A polícia encontrou o documento durante a busca e apreensão no antigo apartamento. Estava escondido dentro de uma Bíblia falsa na estante. Uma Bíblia falsa. Meu estômago embrulhou. Até os símbolos de fé eles profanaram para esconder seus crimes. Como conseguiram fazer um seguro sem eu saber? Boa pergunta. A seguradora está sendo investigada também. Aparentemente alguém ligou se passando por você. Forneceu seus documentos pessoais. A apólice foi aprovada sem verificação presencial adequada. Má conduta da empresa. Mas isso é problema deles agora. Desliguei o telefone. Fiquei olhando para o jardim, mas não estava vendo as plantas. Estava vendo os últimos 6 meses em retrospectiva. Cada peça se encaixando no quebra-cabeça macabro. Há 6 meses, Fabiana tinha pedido para pegar minha certidão de nascimento. É para um cadastro no plano de saúde novo, mãe. O meu cobre você como dependente. Vai economizar. Mentira. Foi para fazer o seguro. Há 5 meses, ela insistiu que eu mudasse de médico. Dr. Sérgio é muito antigo, mãe. Não conhece os tratamentos modernos. Queriam um médico que não me conhecesse, que não soubesse meu histórico, que não desconfiasse quando eu começasse a definhar. Há 4 meses, os remédios começaram a mudar. O novo médico ajustou suas dosagens, mãe, para melhorar. Para me matar, na verdade. Lucia tocou meu ombro, me trazendo de volta. Dona Vera, o que foi? Ficou pálida. Contei tudo. Cada palavra do Dr. Mário. Vi a revolta crescer no rosto dela. Esses demônios, não basta matar, queriam lucrar com sua morte. Queriam, mas não vão. Levantei da cadeira. Pela primeira vez em semanas, senti aquele fogo voltando. Aquela determinação que me fez sobreviver 40 anos em trabalho público. Lucia, preciso da sua ajuda. Vamos investigar. Vamos descobrir cada detalhe dessa farsa. Nos dias seguintes, virei detetive. Liguei para todas as pessoas que a Fabiana tinha contato. Vizinhos, antigas amigas, parentes distantes. Fui juntando informações como quem monta mosaico. Descobri que há 8 meses, Daniel tinha fechado a empresa.
falência completa, funcionários sem receber salários, fornecedores protestando títulos, um desastre financeiro. Descobri que Fabiana tinha vendido todas as joias que eu dei para ela ao longo dos anos. O colar de ouro do aniversário de 18, os brincos de esmeralda da formatura, o anel de safira do casamento, tudo vendido para pagar dívidas do marido. Descobri que eles tinham tentado empréstimo em 5 bancos, todos negados. O nome do Daniel estava tão queimado que nem agiotas queriam emprestar para ele. Descobri que 3 meses atrás eles tentaram vender um dos meus imóveis comerciais. Chegaram na imobiliária com uma procuração falsa. Sorte que o corretor me conhecia há 20 anos e ligou para confirmar. Disse que não estava vendendo. A procuração desapareceu misteriosamente. Cada descoberta era uma camada a mais de traição. Cada informação provava que não foi impulso. Foi planejamento. Frio, calculado, meticuloso. Contratei um investigador particular, Marcelo Rocha, ex-policial, recomendado pelo Dr. Mário. Ele aceitou o caso com interesse genuíno. Dona Vera, casos de violência contra idosos me revoltam. Vou descobrir tudo, cada detalhe. 2 semanas depois, Marcelo voltou com um dossiê completo. 143 páginas. Documentos, fotos, extratos bancários, conversas gravadas, registros telefônicos. Sentei na mesa da sala, Lúcia ao meu lado, e começamos a ler. Foi como abrir a porta do inferno. Página 12. Extrato da conta do Daniel. Transferências suspeitas de R$50 mil para um laboratório de manipulação. O mesmo laboratório que fabricou minhas cápsulas envenenadas. Página 28. Troca de mensagens entre Fabiana e uma mulher chamada Renata. Consegui o ricínio. Ele disse que misturado com os sedativos vai parecer morte natural. Ricínio. Veneno extraído da mamona. Mortal em pequenas doses. Página 41. Pesquisas no computador do Daniel. Como forjar assinatura sem ser pego. Tempo de investigação morte suspeita idosos. Como acelerar morte natural em doentes crônicos. Página 67. Áudio de conversa entre Daniel e o irmão dele. A velha tem 4 milhões em imóveis, mais 3 do seguro. Dá 7 no total. Com isso pago tudo e ainda sobra. Só precisa morrer logo. Fechei o dossiê. Minhas mãos tremiam. Não de medo, de raiva pura. Ele chamou você de a velha. Lucia estava chorando. Como se não fosse gente. Como se fosse apenas obstáculo. Era exatamente isso. Para eles, eu não era Vera Furtado. Não era mãe. Não era sogra. Era apenas dinheiro esperando ser liberado. Um cofre que precisava ser aberto. E se para abrir precisasse me destruir, não hesitariam. Liguei para Dr. Mário imediatamente. Preciso de você aqui, amanhã, com o promotor, com quem for necessário, porque vou fazer uma coisa. O que vai fazer, dona Vera? Vou dar corda para se enforcarem. Vou dar a eles exatamente o que querem. E quando estiverem confiantes, celebrando, achando que venceram, vou puxar o tapete. E a queda vai ser fatal. No dia seguinte, Dr. Mário chegou com a promotora Helena Campos. Uma mulher de 50 anos, cabelos pretos presos em coque, olhar penetrante, postura firme. Dona Vera, li seu caso. É um dos mais revoltantes que vi na minha carreira. E olha que já vi muita coisa. Expliquei meu plano. Ela ouviu em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ela sorriu. Um sorriso satisfeito de quem sabe que a justiça vai ser feita. É arriscado, mas se funcionar, vamos pegá-los em flagrante de tentativa consumada. Não só tentativa, vamos ter provas irrefutáveis. Então me ajuda. Com prazer. Passei os próximos dias preparando tudo. Era uma armadilha, uma ratoeira perfeita. E eles eram ratos famintos demais para perceberem o perigo. Liguei para a Fabiana. De um telefone público para ela não recusar. Atendeu no 3º toque. Alô? Fabiana, sou eu. Silêncio chocado. Mãe, graças a Deus, eu estava tão preocupada, tentei ligar 1000 vezes e... Cala a boca e escuta. Minha voz estava diferente. Fraca, cansada, quebrada. Estou no hospital. Meu coração. Os médicos disseram que não tenho muito tempo. Ouvi a respiração dela acelerar. Que hospital, mãe? Vou aí agora.
Hospital São Vicente. Mas não vem ainda. Preciso acertar as coisas primeiro. Estou com remorso. Fui injusta com você. Silêncio calculado dela. Processando. Avaliando se era armadilha ou oportunidade. Mãe, você não foi injusta. Eu que errei. Eu que fui terrível. Mas se me der uma chance, vem aqui amanhã, 3 da tarde. Traz o Daniel. Preciso pedir perdão para vocês dois. E preciso desfazer o que fiz, o testamento. Estava errada. Ouvi o suspiro aliviado dela. O suspiro de quem acabou de ganhar na loteria. Vou sim, mãe. Vou. A gente vai estar aí. 3 horas. Pode deixar. Desliguei. Olhei para a promotora Helena que estava ao meu lado, gravando tudo. Morderam a isca. Agora é só esperar eles nadarem até a rede. No dia seguinte, às 2 da tarde, estava no quarto do Hospital São Vicente. Mas não como paciente real, como isca. Os médicos eram cúmplices, a equipe toda estava informada, policiais à paisana nos corredores, câmeras escondidas, gravadores em cada canto. Me vesti com camisola hospitalar. Deitei na cama, colocaram soro no braço, monitor cardíaco fazendo bip. Tudo cenográfico, mas realista. Lucia estava escondida no banheiro do quarto, com seu celular pronto para gravar também. Dr. Mário estava na sala ao lado, assistindo tudo por câmera. A promotora Helena estava disfarçada de enfermeira. 3 horas em ponto. Batida na porta. Pode entrar. Minha voz saiu fraca. Fabiana entrou primeiro, rosto de preocupação falsa. Daniel atrás, com um buquê de flores barato. Mãe, meu Deus, como está? Vieram até a cama. Fabiana segurou minha mão. A mão dela estava gelada. Ou era a minha impressão. Estou cansada. Muito cansada. Daniel colocou as flores no criado mudo. Dona Vera, ficamos tão preocupados quando a senhora ligou. Sentem. Indiquei as cadeiras ao lado da cama. Eles sentaram ansiosos. Respirei fundo. Teatral. Preciso pedir perdão. Fui injusta. Vocês são minha família, meu sangue. E eu destruí tudo por orgulho. Fabiana apertou minha mão. Não, mãe. Fomos nós. Nós erramos, mas estamos aqui. Vamos cuidar da senhora, prometo. O testamento... Tossi. Fraqueza ensaiada. Preciso desfazer. Voltar como era antes. Você é minha filha. Tudo deve ser seu. Vi o brilho nos olhos dela. Aquele brilho inconfundível de ganância satisfeita. Mãe, não precisa pensar nisso agora. Precisa descansar, se recuperar. Não vou me recuperar. Sei que não. Olhei nos olhos dela. Os médicos foram claros. Dias, talvez horas. Meu coração está acabando. Silêncio pesado. Daniel e Fabiana trocaram um olhar rápido, um olhar que dizia tudo. Quero que fiquem comigo. Até o fim. E depois, cuidem dos meus assuntos. Como família deve fazer. Vamos ficar, mãe. Vamos. Fabiana estava quase chorando. Quase. Mas nos olhos tinha frieza. Fechei os olhos. Fingi dormir. Ouvi ele sussurrando. Ela está mal mesmo. Dias, ela disse. Dias. O testamento... Vamos esperar. Precisamos ser espertos. Continuei de olhos fechados. Respiração lenta. Monitor cardíaco bipando estável. 1 hora passou. 2 horas. Eles continuavam ali, esperando, como abutres circulando a carniça. Às 6 da tarde, fingi acordar assustada. Água! Preciso de água! Fabiana correu pegar água no bebedouro do corredor. Voltou com um copo plástico. Me ajudou a beber. Obrigada, filha. A palavra saiu com esforço proposital. Precisa de mais alguma coisa, mãe? Meu remédio, na bolsa. A enfermeira trouxe da minha casa. As cápsulas azuis. Vi ela congelar. Cápsulas azuis? É, para pressão. Estão na bolsa. Ali. Apontei para uma bolsa no canto do quarto. Daniel foi buscar. Abriu a bolsa. Tirou um frasco. O mesmo frasco das cápsulas envenenadas. O frasco que Lucia tinha guardado como prova. O frasco que eles achavam que eu tomava sem desconfiar. Essas, Dona Vera. Isso, 2. Com água. Fabiana pegou o frasco. Abriu. Tirou 2 cápsulas. Colocou na minha mão. E foi ali, naquele momento, que a armadilha fechou.
Porque as câmeras gravaram tudo. Ela me dando conscientemente os remédios envenenados, sabendo o que continha, tentando finalizar o trabalho. Levei as cápsulas até a boca, mas não engoli. Fingi engolir. Deixei cair no bolso da camisola. Pronto. Agora vou descansar. Eles ficaram mais 2 horas, esperando eu morrer, esperando o monitor apitar, esperando o fim. Mas o fim não veio. Às 8 da noite, a enfermeira Helena entrou. Visitante precisa se retirar. Horário acabou. Fabiana relutou. Mas ela está muito mal. Quero ficar. Regulamento. Podem voltar amanhã cedo. Saíram, relutantes, olhando para trás. Quando a porta fechou, levantei da cama. Tirei os eletrodos do monitor. Tirei o soro do braço. Gravou tudo? Perguntei para Helena. Cada segundo. Tentativa de homicídio consumada. Eles estão presos. Sorri. Finalmente sorri de verdade. Então vamos terminar isso. No dia seguinte, eram 7 da manhã quando Fabiana e Daniel entraram no quarto do hospital. Tinham pressa. Expectativa nos olhos. Achavam que iam me encontrar morta. Em vez disso, me encontraram sentada na cama, vestida com minha roupa normal, perfeitamente lúcida, com o Dr. Mário ao meu lado e 6 policiais uniformizados bloqueando a porta. O rosto da Fabiana perdeu toda a cor. Daniel parou no meio do caminho como se tivesse batido numa parede invisível. Bom dia, falei, com voz firme e clara. Que bom que chegaram cedo, temos muito a conversar. Mãe, o que... Você está bem? Mas ontem foi teatro, Fabiana. Teatro muito bem ensaiado. E vocês caíram direitinho. Um dos policiais deu um passo à frente. Delegado Augusto Ferreira, 53 anos, 28 de carreira. Senhor Daniel Tavares Ribeiro e senhora Fabiana Furtado Tavares estão presos em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documento particular, estelionato qualificado e formação de quadrilha. Daniel tentou correr. 2 policiais o seguraram pelos braços. Algemas estalaram nos pulsos dele. Fabiana caiu de joelhos. Não! Não! Foi um mal-entendido. Mãe, explica para eles. Dr. Mário abriu uma pasta. Não a de couro. Uma pasta enorme de papelão, cheia até transbordar. Vou explicar. Todas as explicações estão aqui. Começou a tirar documentos, um por um, colocando numa mesa que tinham montado especialmente para aquilo, como o promotor apresentando provas para a júri. Documento 1. Laudo toxicológico das cápsulas que a senhora Fabiana forneceu ontem para sua mãe. Conteúdo: clonazepam 50 mg, zolpidem 100 mg e ricínio. Veneno letal em dosagem acumulada. Fabiana soluçou. Eu não sabia. Eu só peguei o remédio que ela pediu. Documento 2. Gravação da senhora admitindo ao senhor Daniel, há 3 meses, via WhatsApp. Já tenho o veneno. O cara do laboratório confirmou que em 2 semanas ela morre e parece natural. Quer que toque o áudio, Fabiana? Ela cobriu o rosto. Documento 3. Apólice de seguro de vida fraudada. 3 milhões de reais. Assinatura falsificada. Perícia grafotécnica confirmou 19 pontos de divergência com a assinatura real da dona Vera. Daniel tentou falar. Eu posso explicar isso. A seguradora que... Documento 4. Registro telefônico. O senhor ligou para a seguradora se passando por funcionário da dona Vera. Usou os dados pessoais dela que a senhora Fabiana forneceu. Temos gravação da ligação. A seguradora mantém registro de 2 anos. Quer ouvir sua própria voz contratando seguro fraudulento? Silêncio dele. Dr. Mário continuou. Implacável. Documento 5. Transferências bancárias. 50 mil reais para laboratório de manipulação ilegal. 20 mil para falsificador de documentos. 15 mil para despachante corrupto que tentou transferir imóveis sem procuração legítima. Documento 6. Histórico de pesquisas no computador do senhor Daniel. Como matar idoso sem deixar rastro. Venenos não detectáveis em autópsia. Quanto tempo leva a investigação, morte suspeita. Documento 7. Mensagens entre a senhora Fabiana e uma amiga chamada Renata Costa. Cito textualmente. Minha mãe é tão boba que nem desconfia. Mais 2 semanas e vou estar rica. Data: 22 de dezembro.
Cada documento era uma pedra, e a cada pedra, a muralha de mentiras deles desmoronava. Documento 8. Vídeo. Câmera escondida na residência da Dona Vera. A senhora Fabiana trocando os remédios. Data: 10 de janeiro. Horário: 14h30. Duração: 4 minutos e 17 segundos. A promotora Helena, ainda vestida como enfermeira, tirou um tablet. Tocou o vídeo. Todos assistimos. Fabiana entrando no quarto, olhando para os lados, abrindo o frasco de remédios real, jogando as cápsulas no lixo, colocando as cápsulas envenenadas no lugar. A imagem não mentia. Era nítida, clara, irrefutável. Documento 9. Depoimento da senhora Lucia Ferreira Santos. Testemunha ocular de 6 ocasiões em que presenciou a manipulação de medicamentos e alimentos da Dona Vera. Lucia saiu do banheiro nesse momento. Fabiana olhou para ela com ódio puro. Sua traidora! Você trabalha para minha mãe! Trabalhava para sua mãe quando achava que você era filha dela, respondeu Lucia com dignidade. Quando descobri que era assassina disfarçada, minha lealdade ficou clara. Doutor. Mário colocou o último documento, o mais pesado. Documento 10. Dossiê completo, elaborado por investigador particular. 143 páginas. Linha do tempo completa do plano criminoso. Desde a falência do Sr. Daniel há 8 meses, até ontem, quando forneceram veneno para a vítima em ambiente hospitalar sob vigilância policial. Jogou o dossiê na mesa. O som do papel batendo ecoou no silêncio. Está tudo aqui. Cada mentira, cada manipulação, cada tentativa de assassinato. São no total 17 tentativas documentadas de envenenar Dona Vera ao longo de 3 meses. 17. O número ficou suspenso no ar como sentença de morte. Levantei da cama, caminhei até Fabiana. Ela estava de joelhos, tremendo, lágrimas escorrendo. Levanta. Mãe, levanta. Ela levantou, bamboleante. Olhou para mim com aqueles olhos que um dia foram de criança inocente. Você me chamou de velha, de boba, de senil. Achou que eu não sabia me defender, que era fraca, incapaz. Mãe, eu estava desesperada. O Daniel estava me pressionando. As dívidas dele não eram minha responsabilidade. Mas mesmo se fossem, sabes o que você deveria ter feito? Pedido ajuda. Vindo até mim, sua mãe, e falado: Mãe, estou em apuros. Pode me ajudar? E eu teria ajudado. Como sempre ajudei. Mas não, você escolheu me matar. Eu não ia deixar chegar a esse ponto. Eu ia parar antes. Mentira. A palavra saiu como chicote. Ontem você me deu veneno suficiente para me matar em 6 horas. Os médicos confirmaram. Se eu tivesse engolido aquelas cápsulas, estaria morta agora. E você estaria no cartório transferindo meus bens. Ela soluçou mais forte. Olhei para Daniel. Ele estava calado. Não chorava. Não implorava, apenas olhava para o chão. Você, falei, destruiu minha filha, transformou ela em assassina. Suas dívidas, sua ganância, sua ambição doentia. Você é um parasita que se alimenta de quem está ao redor. Ele levantou os olhos e vi algo assustador. Ele não estava arrependido, estava com raiva de ter sido pego. A senhora é rica, tem 4 milhões parados, não ia fazer falta. A senhora nem precisava mais. A frieza dele me chocou, mas também me libertou de qualquer resquício de culpa. 7.400.000 reais em dívidas, falei devagar. Calculei. Mesmo se vendessem tudo o que eu tenho, não pagaria metade do que você deve. Você ia torrar minha herança em 6 meses e estar de volta no buraco. Mas dessa vez, com sangue nas mãos. O delegado Augusto se aproximou. Senhor Daniel, senhora Fabiana, vocês têm direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disserem pode e será usado contra vocês. Têm direito a advogado. Se não puderem pagar, um será fornecido. Entenderam seus direitos? Fabiana balançou a cabeça chorando. Daniel continuou calado. Levem eles. Os policiais começaram a escoltar os 2 para fora. Fabiana olhou para trás uma última vez. Mãe, me perdoa. Por favor. Olhei nos olhos dela. Procurei sentir algo. Pena, amor maternal, vontade de abraçar. Não senti nada. Filha minha está morta.
A pessoa que estou olhando é só uma criminosa que precisa pagar pelos crimes. Ela gritou. Um grito de desespero animal. Os policiais a arrastaram para fora. Daniel foi em silêncio. A porta fechou. O quarto ficou em silêncio absoluto. Meu corpo tremeu. As pernas fraquejaram. Lucia me segurou antes de cair. Acabou, Dona Vera. Acabou. Chorei. Mas não era choro de tristeza. Era alívio, libertação, o fim de um pesadelo. Dr. Mário colocou a mão no meu ombro. A senhora foi muito corajosa. Não tive escolha. Era isso ou morrer de verdade. A promotora Helena veio até mim. Com as provas que temos, vão pegar no mínimo 15 anos cada um. Tentativa de homicídio qualificado, formação de quadrilha, fraude. Não vão sair cedo. 15 anos. Fabiana teria 57 quando saísse. Daniel, 60. A vida deles estava acabada. E a minha? A minha estava finalmente começando. 3 meses se passaram desde o dia da prisão. A casa estava silenciosa, mas não mais com aquele silêncio pesado de antes. Era um silêncio de paz, de recomeço. Estava sentada na varanda, tomando café da manhã com Lucia. Pão caseiro, geleia de morango que fizemos juntas, suco de laranja espremido na hora, coisas simples que tinham gosto de liberdade. Saiu no jornal hoje, Lucia mostrou o tablet. Sentença foi confirmada. Li a manchete. Filha e genro condenados por tentativa de assassinato contra a idosa em Petrópolis. Pena, 17 anos de reclusão em regime fechado. 17 anos. 1 ano para cada tentativa documentada de me envenenar. A juíza Fernanda Moraes tinha sido clara na sentença. Crime hediondo motivado por ganância, praticado contra a vítima vulnerável da própria família. A sociedade precisa de exemplo severo. Fabiana chorou durante todo o julgamento. Daniel permaneceu calado. Ambos foram para presídios diferentes. Fabiana para a penitenciária feminina Talavera Bruce. Daniel para complexo de Bangu. Não fui ao julgamento. Dr. Mário representou meus interesses. Não queria ver o rosto dela de novo. Não precisava. Aquele capítulo tinha se encerrado no quarto do hospital. Como se sente? Perguntou Lucia. Pensei antes de responder. Como me sentia? Aliviada, livre, vingada, mas também vazia de um jeito que nunca ia preencher completamente. Porque não importa o quanto alguém te machuque, quando é sua filha, sempre fica uma cicatriz. Sinto que sobrevivi, respondi. E isso já é muito. Os meses seguintes foram de reconstrução, literal e figurativamente. Reformei a casa inteira. Pintei as paredes de cores novas, branco gelo e azul claro. Troquei os móveis que a Fabiana tinha escolhido. Comprei novos, do meu gosto. Redecorei cada cômodo como se estivesse apagando fantasmas. Transformei o antigo quarto dela em ateliê de pintura. Comprei cavalete, telas, tintas profissionais. Passei a pintar todos os dias. Aquarelas do jardim, paisagens que inventava, retratos abstratos de emoções. Uma galeria local se interessou pelo meu trabalho. Tem força bruta nessas pinturas, disse a curadora, como se cada pincelada fosse um grito. Vendei 3 quadros. O dinheiro doei para abrigo de idosos. Não precisava. Mas era simbólico. Lucia não era mais funcionária. Era moradora oficial. Registramos tudo legalmente. Ela tinha quarto próprio, autonomia completa. Dividíamos as tarefas da casa, dividíamos as refeições, dividíamos a vida. Os filhos dela vinham visitar nos fins de semana. 3 homens adultos, trabalhadores, honestos. Me chamavam de Dona Vera com respeito genuíno. Os 7 netos dela corriam pelo jardim, enchendo a casa de barulho de criança, de vida. Um deles, Lucas, de 8 anos, me perguntou um dia: Dona Vera, por que você não tem netos? Lucia tentou calar ele, envergonhada. Mas eu sorri. Tenho sim. 7. Vocês. O menino sorriu de volta. E naquele sorriso senti algo que não sentia há muito tempo. Amor familiar. Verdadeiro. Sem interesse. Sem veneno escondido. Meus imóveis comerciais estavam rendendo melhor que nunca. Contratei uma administradora jovem, Patrícia, 35 anos, competente e honesta. Ela aumentou os aluguéis para valores de mercado, reformou os espaços, conseguiu inquilinos melhores.
A renda mensal pulou de 12 mil para 21 mil reais. Investi parte do dinheiro, fundos seguros, previdência privada, garantindo conforto para os próximos 20, 30 anos, quanto tempo Deus me der. Separei 500 mil reais para doação planejada, divididos entre 3 instituições: Asilo Espírita Francisco de Assis, onde idosos abandonados vivem com dignidade; Instituto de Combate à Violência contra Idosos, que luta por justiça; e Lar das Mulheres Recomeço, que abriga mulheres que saíram de relacionamentos abusivos. O testamento continuou o mesmo. Lúcia receberia a casa e um dos imóveis comerciais. As instituições receberiam os outros 2 imóveis e todo o dinheiro restante. Fabiana continuava formalmente deserdada. Registrado em cartório. Definitivo. Ela tentou me escrever da prisão. 6 cartas em 3 meses. Não abri nenhuma. Devolvi todas com "recuso-me a receber", escrito em letras grandes. Dr. Mário me avisou que ela tentou processo de revisão de testamento, alegando que eu estava sob pressão psicológica. Juiz negou. Vítima agiu com lucidez exemplar para se proteger de tentativa de homicídio. Daniel não tentou contato. Segundo o Dr. Mário, ele arranjou encrencas na prisão. Apostava em jogo clandestino, devia para presos perigosos. Apanhou 2 vezes. Foi para a solitária por proteção. A vida que construiu com mentiras desmoronou até no inferno dele. Divorciaram-se. Fabiana entrou com pedido na 2ª semana de prisão. Ele não contestou. Casamento de 15 anos apagado com uma assinatura. Como se nunca tivesse existido. Fiz novos amigos. O grupo de ginástica virou parte essencial da minha rotina. 3 vezes por semana. Exercícios leves, alongamentos, conversas depois. Mulheres da minha idade. Viúvas, aposentadas, sobreviventes de suas próprias batalhas. Uma delas, Margarida, 72 anos, tinha história parecida. Filho tentou colocá-la em asilo para vender a casa dela. Ela reagiu, processou, ganhou. Agora moro sozinha e sou feliz, disse com orgulho. Viramos amigas próximas. Viajei. Algo que sempre adiei, esperando companhia que nunca vinha. Fui para Portugal com Lúcia. 2 semanas. Lisboa, Porto, Coimbra. Visitamos castelos, comemos bacalhau, caminhamos nas ruas de pedra. Tirei 1000 fotos. Comprei lembranças, vivi. Voltamos planejando a próxima viagem. Argentina, sugeriu Lúcia. Buenos Aires, dizem que é lindo. Concordei. Por que não? Tinha dinheiro, saúde, tempo e, finalmente, vontade de viver. Minha saúde melhorou drasticamente. Sem os venenos diários, meu corpo se recuperou. A pressão normalizou. O coração voltou ao ritmo regular. Até durmo melhor. Dr. Sérgio, meu médico real, ficou impressionado. Dona Vera, biologicamente está 10 anos mais jovem que há 6 meses. Reencontrei um amor antigo. Alberto, 71 anos, viúvo, engenheiro aposentado. Namoramos há 45 anos, antes de eu conhecer Arnaldo. Nos reencontramos num evento da prefeitura, homenagem aos aposentados. Reconhecemo-nos imediatamente. Conversamos durante horas. Ele tinha perdido a esposa há 3 anos. Câncer. Estava sozinho. Eu estava recomeçando. Trocamos telefones, começamos a nos encontrar para café. Depois almoços, depois jantares. Não é paixão adolescente. É companheirismo maduro. Alguém para conversar, para assistir filmes, para caminhar no parque, sem pressão, sem expectativas absurdas. Apenas afeto genuíno de quem já viveu o suficiente para saber o que importa. Você está radiante, ele disse numa tarde dessas. Nunca te vi tão leve. Porque estou livre, respondi. Livre de quem não me merecia. 6 meses depois da prisão, recebi uma ligação do presídio Talavera Bruce, a diretora. Dona Vera, sua filha está solicitando visita. A senhora tem direito de recusar, mas precisamos formalizar. Recuso. Entendo. Vou registrar, mas preciso informar que ela está... Pausa. Não está bem. Teve colapso nervoso. Está na ala psiquiátrica. Senti uma pontada. Pequena, mas não mudei de ideia. Sinto muito, mas não vou visitá-la. Pode anotar como recusa definitiva. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone.
Parte de mim pensou se estava sendo cruel, se mãe de verdade não deveria perdoar, mas então me lembrei. Lembrei das 17 tentativas de me matar. Lembrei do caixão de compensado. Lembrei da voz fria planejando meu funeral. Lembrei das cápsulas envenenadas. Perdão não significa aceitar de volta quem tentou te destruir. Significa liberar o ódio. E eu tinha liberado. Não sentia mais ódio, mas também não sentia amor. Sentia nada e estava em paz com isso. Hoje, 1 ano após tudo, estou sentada na mesma varanda onde começou essa história. Mas a mulher sentada aqui não é a mesma que descobriu a traição da filha. Aquela Vera morreu. Precisava morrer. Era fraca, ingênua, apaixonada pela ideia de família perfeita. A Vera de hoje é realista, forte, seletiva com afetos, não confunde sangue com lealdade, não confunde família com obrigação. Aprendi que ser mãe não significa ser capacho, que existem traições que não merecem segunda chance, que a maior vingança não é destruir quem te feriu, mas reconstruir sua vida sem eles. Minha filha queria minha herança? Pois bem, a única coisa que vai herdar de mim é a lição de que subestimar uma mulher de 68 anos foi o maior erro da vida dela. Vou morrer um dia, como todos, mas será no meu tempo, nos meus termos, cercada de quem me respeita e me ama de verdade. E quando esse dia chegar, quero ser cremada, sem caixão, sem enterro, as cinzas jogadas no mar, sem tumba para ela visitar pedindo perdão que nunca vai receber. Dignidade não se negocia, nem mesmo com quem demos à luz. E você? Já passou por situação onde família te traiu? Como reagiu? Conta nos comentários. E se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Inscreve no canal e clica na próxima história que tá passando na tela. Até a próxima!